O potencial de membrana é a diferença do potencial elétrico existente entre o meio intra e extracelular. A primeira coisa que a gente precisa saber para entender o potencial de ação e como o neurônio gera e processa informação a partir de potenciais de membrana é que as células nervosas e algumas outras células do nosso corpo possuem uma diferença de voltagem entre um lado e o outro da membrana celular, ou seja, dentro e fora da célula. Essa diferença de voltagem acontece pela diferença na concentração de íons carregados positivamente ou negativamente nesses meios, no meio interno e no meio externo da célula. Pois bem, quando uma célula nervosa está em repouso, o seu interior é carregado negativamente em comparação ao meio externo da célula, ao meio extracelular. Isso a gente chama de potencial de repouso de membrana. Essa polaridade do meio intracelular mais negativo vai até o meio extracelular mais positivo. Acontece porque dentro da célula existe uma maior concentração de moléculas carregadas negativamente, que são restritas dentro da célula. Elas não conseguem atravessar a membrana celular. Outros dois íons importantes no processo do potencial de ação são o sódio e o potássio. Ambos são carregados positivamente, sendo que no repouso, quando a célula não está recebendo estímulo, o seu interior tem uma maior concentração de potássio e o meio extracelular possui uma maior concentração de sódio. Esses íons são difusíveis pela membrana celular, o qual eles conseguem passar pela membrana e é exatamente essa diferença de concentração e a capacidade desses uns entrarem ou saírem na célula que garante que o potencial de ação aconteça. Se não fosse isso, o potencial de ação não iria acontecer. Vamos entender então a sequência de eventos que acontecem no potencial de ação. Ao receber um estímulo, canais de sódio localizados na membrana do neurônio se abrem e o sódio, por difusão, entra na célula, tornando seu interior menos negativo. Quando o potencial de membrana atinge um certo limiar, outros canais de sódio, que são voltagem dependente, se abrem, permitindo a entrada de grande quantidade de sódio na célula, invertendo a sua polaridade, o que nós chamamos de despolarização. Ao atingir certa voltagem positiva, os canais de sódio se fecham e abrem por difusão. Entra na célula, restaurando a sua polaridade real, repolarizando a célula. A entrada do potássio em grande quantidade hiperpolariza a célula, tornando ainda mais negativa. Bombas de sódio e potássio restauram as quantidades iniciais desses itens dentro e fora da célula, garantindo novamente o potencial de repouso da membrana celular.